Segundo Timóteo, capítulo 1, pregação, ação de graças e conselho. O apóstolo Paulo, ele começa falando e dando ensinamento para Timóteo. Ele fala que todas as vezes que ele lembrava de Timóteo, ele colocava ele nas orações dele de dia e de noite. E ele fala: eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Como também ele fala: os meus antepassados serviram a Deus. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez. O apóstolo Paulo estava preso e estava escrevendo essa carta para Timóteo, que ele queria ver logo Timóteo outra vez. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta já no fim do ministério dele. Ele escreve essa carta para Timóteo. Ele fala que queria ver ele muito outra vez, para que ele ficasse cheio de alegria. Ele fala: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que tinha a sua avó Loide, Eunice e a sua mãe. A mesma fé que tinha a avó de Timóteo e a sua mãe. Ele lembrou, ele fala: eu tenho certeza de que é a mesma fé que você também tem. Ele fala para Timóteo que a mesma fé que a avó dele tinha e a mãe dele tinha, ele estava tendo a certeza que ele também tinha a mesma fé delas. E o apóstolo Paulo continuou escrevendo: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus. Ele estava escrevendo para Timóteo e aconselhando Timóteo a manter vivo o dom de Deus, o dom que ele recebeu. Ele fala: quando eu coloquei a mão sobre você, quando o apóstolo Paulo colocou a mão sobre Timóteo, ele recebeu o dom de Deus. E ele continua falando: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder. O Espírito que Deus deu para o apóstolo Paulo e para Timóteo não tornava eles medrosos. Em outras passagens da Bíblia, em outras Bíblias, pode estar falando que não tornasse eles. Com outra palavra, vai falar. Em outras Bíblias não vai estar escrito exatamente assim, mas é a mesma palavra. Porque Deus não deu espírito de covardia, fala na outra versão da outra Bíblia Sagrada. E nessa fala que Deus não nos torna medroso, porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus deu espírito de coragem para pregar a palavra no nome dele. Deus não deu espírito de covardia para falar o nome dele, ainda que sofra perseguição, que seja perseguido pela palavra. Deus não nos deu espírito de medo, deu espírito de coragem que vem através do Espírito Santo.
espírito de coragem que fala a palavra verdadeira, sem medo e sem temer a nada. Porque medo, se Deus, Ele é o dono da palavra, se o Espírito Santo que inspirou a Bíblia Sagrada, por que teremos medo de levar o nome de Deus para as pessoas na terra? Medo do quê? Se o nome de Deus, ele só leva o amor, a cura. O nome de Deus é o melhor nome para chegar a todos os moradores de todas as nações da terra. É o nome de Deus. E ele continua falando, ele fala, portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. O apóstolo Paulo falou para Timóteo não se envergonhar de dar o testemunho no nome de Deus, no nome de Deus Pai e no nome de Jesus Cristo, não se envergonhar. Não ter vergonha do Evangelho. Hoje muitos na terra falam que são crentes, mas se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, se envergonha do nome de Deus. Há muitos que perto de pessoas que não são crentes, que são considerados na terra pessoas que não têm religião, ou até pessoas que são, mas que se envergonha do Evangelho, pessoas que são crentes perto das outras que não costumam ir em igreja, têm vergonhas de falar o nome de Deus, têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo falou que não era para ninguém se envergonhar do nome dele na terra. E o apóstolo Paulo, ele estava dando um ensinamento para Timóteo nessa carta que ele escreveu para que não se envergonhasse do nome do Senhor. Ele fala, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Para apóstolo Paulo falou para Timóteo não se envergonhar dele, porque ele estava preso, mas pelo nome de Deus que ele estava preso. O apóstolo Paulo estava preso porque ele pregava a verdade, ele pregava a palavra de Deus verdadeira. Por esse motivo que ele estava preso pelo nome de Deus, e assim ele não se envergonhava do nome de Deus, e não era para Timóteo se envergonhar dele estar lá preso, porque ele estava lá preso, mas pelo nome de Deus Pai e pelo nome de Jesus Cristo, por estar pregando a palavra verdadeira da Bíblia Sagrada. Naquele tempo ainda não era a Bíblia Sagrada como nós temos hoje. Naquele tempo a Bíblia Sagrada era diferente de hoje, era em pergaminhos, era diferente, não era os livros como temos hoje, que estão todos juntos. Naquele tempo ainda eram separados os livros, mas o apóstolo Paulo, ele já pregava o Evangelho de Deus, porque o apóstolo Paulo foi chamado mesmo para pregar. O chamado do apóstolo Paulo é um chamado desde antes dele nascer, mas Jesus só veio a encontrar ele muito tempo depois, lá no caminho de Emaús. Jesus encontra ele para revelar a ele o chamado dele, que era para ele pregar o Evangelho e que ele teria que sofrer muito pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo, ele foi chamado para a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários daquele tempo e evangelista, e até hoje, os lugares no Evangelho, todos os lugares que ele passou e os lugares que ele escreveu da Bíblia Sagrada está até hoje registrado as pregação que ele fez, sendo o maior evangelista, escreveu a maior parte do Novo Testamento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra continua falando: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora Deus chamou e deu a graça para o apóstolo Paulo antes da criação do mundo. Ele fala, foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Porque foi Deus que chamou o apóstolo Paulo antes dele nascer, mas o encontro ele teve foi com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele fala que foi revelado por meio do glorioso aparecimento de Cristo, porque Jesus Cristo apareceu para ele lá no caminho de Emaús. Ele fala, o nosso Salvador, ele acabou com o poder da morte por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho, Jesus trouxe para as pessoas a esperança e a vida. Jesus, ele significa a vida para as pessoas. Ele é a luz e ele significa a esperança para as pessoas que perderam a esperança nas suas vidas. Lembre que ainda há esperança para vocês. A esperança de vocês deve ser colocada em Deus, em Jesus Cristo. Vocês devem colocar a sua esperança, porque Ele é vida, é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua falando: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. Ele foi escolhido mesmo por Deus. Ele foi escolhido por Deus como apóstolo e ele foi escolhido para pregar o Evangelho. Apóstolo, porque Jesus já tinha escolhido todos os apóstolos, mas depois Jesus veio ter um encontro com ele e escolheu ele também para apóstolo, mas depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, ele apareceu para o apóstolo Paulo no caminho de Emaús e foi falar para o apóstolo Paulo do chamado dele e escolheu ele também para apóstolo. Ele também foi apóstolo de Jesus e um grande missionário e evangelista que sofreu muito pelo nome de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo continua falando: é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia
o apóstolo Paulo, estava sofrendo muito, por isso que ele sofria várias coisas, ele sofria ameaça. O apóstolo Paulo teve vários naufrágios. O apóstolo Paulo apanhou pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus. Ele foi preso, agora ele já estava preso novamente, mas já tinha sido preso outras vezes por levar a palavra da Bíblia Sagrada, por levar a palavra de Deus para as pessoas. Ele sempre ia preso, as pessoas não gostavam naquela época da palavra verdadeira, como hoje também não gostam na terra da palavra verdadeira que está na Bíblia Sagrada. Não gostam porque a palavra da Bíblia, ela bate no engano, ela bate em mentiras e em falsidade. A palavra da Bíblia, ela derruba mentiras por terra. A palavra da Bíblia fala, em outra parte, que ela é uma espada de dois gumes, ela é cortante, ela corta dos dois lados. Ela corta dos dois lados porque ela corta as mentiras que tem hoje na terra. É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava dando esses ensinamentos e passando para Timóteo. Ele fala para Timóteo: tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Era para que ele ficasse firme no Evangelho, na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo estava já no fim da vida dele e estava dando esses ensinamentos para Timóteo prosseguir logo que ele partisse da terra. Era para que ele continuasse com o evangelho verdadeiro como ele pregou. Era para o apóstolo, era para Timóteo pregar sem medo, porque Deus não deu espírito de covardia, Deus deu espírito de coragem para levar o nome dele na terra. E ele continuou falando: você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Como o apóstolo Paulo agora estava preso, os irmãos da fé, pessoas que pregavam junto com ele, que eram companheiros da pregação do Evangelho, abandonaram ele, porque agora ele estava preso. Ele fala que o Senhor seja bondoso com a família de Onéfero, de Onesíforo. Ele fala, pois muitas vezes o apóstolo Paulo fala que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim, por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo chegou a Roma. Essa família desse homem não teve vergonha do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo que esse foi o único que animou ele e não teve vergonha dele, por ele estar na cadeia, ele não teve vergonha. Ele fala: ele me procurou até me encontrar, que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia
e você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Efésios. Ele estava falando para Timóteo, as pessoas que abandonaram ele quando ele estava pregando o evangelho, e ele fala desse homem com a família, que foram os únicos que estiveram junto com ele e não abandonaram ele quando ele estava na pregação. Não se envergonharam porque ele estava preso na cadeia pelo nome de Deus. Eles não se envergonharam do apóstolo Paulo, porque ele estava preso, mas não tinha feito nada de errado. Estava preso pela pregação do Evangelho, pela palavra verdadeira da Bíblia. E ele escreveu essa carta para Timóteo. Ele estava preso e ele já estava velho, e logo ele já ia partir da terra quando ele escreve essa carta. Glórias, glórias e glórias ao nosso Deus de poder. Essa palavra, ela serve também para as pessoas hoje na terra. Ninguém pode se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, do nome de Deus. Se tiver pessoas presas pelo nome de Deus, não pode se envergonhar pela palavra de Deus na terra. Quem se envergonhar do nome de Jesus Cristo não vai entrar no reino do céu. Pessoas falar que é crente, muitos na terra falam, é fácil falar que é crente, mas na hora de pregar a palavra tem vergonha de dizer que é crente, quer dizer que não é, está no meio do povo que é incrédulo, que são os ímpios, e dá uma disfarçada que não é crente, de vergonha do nome de Jesus Cristo, de vergonha das pessoas, porque as pessoas vão chamar os crentes de pessoas caretas, vão chamar os crentes de pessoas ultrapassadas, os ímpios, os fariseus, vão chamar os crentes assim. Por esse motivo, muitos têm medo de falar na terra que é crente. Tem muitos na terra de várias igrejas que são crentes, mas com medo de falar o nome de Jesus Cristo, tem medo e se esconde no meio dos fariseus e dos ímpios, disfarçando que nem é crente, de vergonha do nome de Jesus Cristo. Mas quem se envergonha do nome de Jesus Cristo não entrará no reino dos céus. E os crentes não são como os ímpios e os fariseus pensam que os crentes têm uma vida chata. Muitos pensam assim na terra. Essa é uma das mais pura verdade. Muitos pensam que os crentes não podem fazer nada porque são crentes. A diferença é que os crentes não se sentam nas mesas dos escarnecedores e não estão no mundo do pecado, porque já são separados por Deus para não estar nesse lugar. Porque se a pessoa falar que é crente, mas está no mundo de trevas e no mundo de pecado, esses não são crentes verdadeiros. Esses são os falsos crentes na terra que usam uma máscaras para disfarçar de crente, se envergonhar do nome de Deus. Não são crentes, são os falsos crentes, são chamados de falsos profetas na terra. São esses os que se envergonham da palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo não se envergonhou do nome de Deus e de Jesus. Eu também não se envergonho da palavra
de Jesus Cristo, não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo e nem do nome de Deus. Passei por muitos lugares, por alguns ministérios, eu passei e percebi que tem pessoas que sim, se envergonham do nome de Deus, e vi muitas coisas, vi muitas pessoas por aparências e não por Deus, assim como o apóstolo Paulo falou que teve, no final, uma família que sempre esteve do lado dele e apoiou ele, mesmo quando ele estava preso, porque ele não se envergonhou do nome de Deus. Assim também tem uma pessoa que esteve também sempre me animando e apoiando, que também não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, não se envergonha do nome de Deus. Essa pessoa que não se envergonha é uma pessoa que também já foi pregador da palavra de Deus. É o irmão André, ele com a irmã Ironilde, com a sua família, eles também não se envergonham do nome de Deus e do nome de Jesus Cristo e da palavra verdadeira da Bíblia Sagrada. Eles também não se envergonham, como eu também não se envergonho do nome de Deus. O André, ele é um bom amigo, ele também já foi evangelista, pregador, ele não se envergonha do nome de Deus, como nós aqui também, da minha família, não se envergonhamos, que sou eu e o meu irmão e o meu cunhado, não se envergonhamos da palavra de Deus. Glórias e glórias ao nosso Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Essa foi a palavra do Espírito Santo que veio direto do alto. Glórias e glórias a Deus. As pessoas que pregam a palavra, muitas vezes são perseguidas pelo nome de Deus, assim como foi o apóstolo Paulo. Hoje na terra eu sou bem perseguida pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Sou perseguida, mas não tenho medo de levar a palavra verdadeira da Bíblia Sagrada, porque a minha confiança está em Deus e a proteção minha vem de Deus. Glórias e glórias a Deus, fiquem com essa palavra dada pelo Espírito Santo de Deus.